O Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude, volume 2, editora Mundo Maior, Fundação Espírita André Luiz. Diretoria editorial Onofre Antisfero Batista, editor Antônio Ribeiro Guimarães, adaptação do texto Eurípides dos Reis, revisão Vanderly Batista, diagramação Leonardo Lopes e ilustração Mário Roberto da Silva. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Disse o Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versículo 34 a 40. Fazer pelos outros o que queremos que os outros façam por nós é a manifestação mais completa do significado da palavra caridade. E, ao mesmo tempo, resume todos os nossos deveres para com o próximo. Realmente, com que direito exigiremos dos nossos semelhantes bons procedimentos, benevolência, misericórdia, se nós mesmos não temos esses sentimentos? Dai a César o que é de César. É lícito ou não pagar tributo a César? Essa pergunta feita a Jesus foi motivada pelo fato de haverem os judeus considerado um horror o pagamento dos impostos exigidos pelos romanos e querem envolver Jesus, pois, de acordo com a resposta, poderiam comprometê-lo. Porém, Jesus, sabedor da pegadinha que havia por detrás dessa questão, escapou da difícil pergunta ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Há uma vida carnal como há uma vida espiritual. Ao passar de um plano para outro, os sentimentos de amor ou ódio vão junto. Aquele que perseguiu nesta vida poderá continuar fazendo-o, vindo em espírito à terra para atormentar o seu desafeto. Sabendo que somos seres imortais, não vale a pena ficar nessa picuinha que não é benéfica para ninguém, na qual não há vencedores. Esse procedimento só atrasa a evolução. Vale a pena dificultar o caminho que leva à divina felicidade? E qual o motivo das desavenças que podem culminar em conflitos e durar milênios? O mais grave, por exemplo, é um infeliz que matou alguém muito amado. Apesar da gravidade da ação, se a morte na vida terrena não extingue uma existência eterna, por que perpetuar o rancor? Jesus está certíssimo quando diz: amai os vossos inimigos. Encontramos essa citação em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. São irmãos que estamos aprendendo a amar, e não há coração, por mais perverso, que não seja tocado por bons pensamentos. E também por boas ações, mesmo que a contragosto. O ódio é semelhante a uma âncora que só nos leva para o fundo. Já o amor é uma energia refinada que nos eleva a alma. Se alguém te ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. Disse Jesus: eu, porém, vos digo, para não resistirdes ao mal. Mas, se alguém vos ferir na face direita, dá-lhe também a outra. Mateus 5, 38 a 42. Não é covardia reagir à ofensa oferecendo amor. É sim sinal de maturidade, pois se todos buscarmos a felicidade e sabemos que não iremos alcançá-la carregando o ódio no coração, por que então não fazê-lo? A linguagem de Deus é o amor. Devemos praticá-lo. A vingança. Desejo me vingar pelo fato de que você me roubou, pode dizer alguém.
Bobagem! Ao abandonar a vida terrena, nada levará a não ser os seus sentimentos e ações praticadas. Desejo me vingar pelo fato de que você matou alguém a quem muito amei. Pode dizer outro: bobagem! Ninguém mata ninguém, pois a vida é eterna. Pelos exemplos acima, vemos que o desejo de vingança é coisa de pessoas ignorantes das leis naturais. É um sentimento que devemos simplesmente desconsiderar. O ódio. Quando alguém nos faz mal, é comum sentirmos mágoa ou ódio. Mas se viermos a compreender que aquele que nos ofende o faz por ser ignorante, isso nos deixa menos irritados. Você vai brigar com um bebê que lhe joga papinha na cara? Você vai se enfurecer quando, ao pegá-lo, o neném faz xixi no seu colo? A ignorância nada mais é que um bebê birrento. Ao crescer, aflorará nele a bondade, pois é isso que devemos enxergar naquele que aparenta ser mau. Procuremos ver a bondade escondida na ignorância, pois se partirmos para a briga, não estaremos ajudando-o a crescer, e sim atrasando-o, assim como nós mesmos. O duelo. A vida lembra um barco navegando no rio. Viajamos pelo caminho que nos levará à felicidade. A viagem será cheia de acidentes, mas não devemos desistir, muito menos nos desviar do caminho que é conduzido pela fraternidade. Cultivar o amor faz o barco seguir em frente. Cultivar o ódio faz o barco seguir mais lento ou até mesmo afundá-lo. Portanto, não vou pagar ódio com ódio. Vou sim amar aquele que me odeia. Tirar a vida de outro em um duelo, como lá no passado, ou com uma briga, por exemplo, nem pensar. Isso atolará a embarcação de minha existência. Sigo em frente, agradecido a Deus, agradecido por estar vivo e conhecer e cumprir suas leis. Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem e sair alardeando para todo o povo nada mais é que vaidade. É o desejo de despertar no outro comentário do tipo: veja só como ele é bondoso. E o sujeito se envaidece por possuir tal fama. Este ato caridoso nada mais é que uma farsa. Não é um sentimento genuíno de amor, muito pelo contrário. Já a pessoa verdadeiramente fraterna não está preocupada na divulgação de sua bondade. Deseja fazer o bem pelo prazer que isso proporciona. E o bem, estar sentindo, é uma coisa íntima que só diz respeito a ela própria e a Deus, o único capaz de enxergar a nossa sinceridade. E que ao fazê-lo, poderá nos conceder um dia a graça de uma vida de eterna felicidade. Por isso dizer-se que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Ou seja, faça o bem despreocupadamente. A bondade é um segredo entre você e o Senhor. Convidar os pobres e desamparados. Disse o Cristo: quando deres um jantar, uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes. Convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Lucas capítulo 14, versículo 12 a 15. Nota. Nos dias de hoje não utilizamos mais o termo aleijados. Usamos pessoa com deficiência. Lembrando que em alguns casos usa-se até um crachá com símbolo do girassol, pois existem pessoas com limitações, com deficiências não aparentes. Retornando à leitura. Mas o que tais palavras significam verdadeiramente? Significam
que Deus lhe deu a vida, talentos com os quais aprendeu a ganhar dinheiro. Ao agradecer, não conceda só aos seus parentes e amigos o privilégio de se beneficiar da graça alcançada. Vá além. Pratique a fraternidade, ajudando aqueles que estão em situação de carência. A caridade material e a caridade moral. Se tua moral for guiada por leis de Deus, praticarás a caridade, não só dando afeto aos necessitados, como também oferecendo subsídios materiais, para que o outro tenha a vida facilitada. Desta forma, o empresário pagaria um salário mais justo ao seu empregado. Doaria também tijolos para a construção de uma casa. Também ofereceria cobertores para aqueles que têm frio. Compraria alimentos para matar a fome. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos. A beneficência. A beneficência é um hábito virtuoso de fazer o bem. Enche seu peito de alegria, pois tem o poder de espantar os remorsos que eventualmente poderiam ter. O bem radiante afugenta o sofrimento, pois liberar o amor traz como paga a gratidão, muitas vezes manifestadas por atitudes de afeto sincero, e agrada a Deus, trazendo-nos paz de espírito. A piedade. A piedade é uma virtude que nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. É a simpatia entristecida que sentimos pelos desválidos. Simpatia que nos impulsiona a agir, mobiliza-nos para que arregacemos as mangas, para ir à luta em benefício do próximo. Os órfãos. Não podemos nos esquecer que os órfãos são nossos irmãos. Cuidemos deles, pois isso nos fará enorme bem. Benefícios pagos com a ingratidão. Se você faz o bem e como recompensa recebe a ingratidão, não se importe com isso. O que vale mais, agradar a Deus ou aos homens? Pois se deixar de fazer o bem só porque as pessoas não lhe foram gratas, estará agindo egoisticamente. Aí sim, desagradará ao Senhor. Portanto, persevere. Continue caminhando pela trilha da benemerência fraterna, pelo bem que isso lhe traz, não se importando com a reação egoística dos homens. Não se esqueça de que estamos no processo de evolução. E a nossa meta é atingirmos a perfeição, alcançando a eterna felicidade que nos leva ao Criador. E diante do horizonte tão deslumbrante, a ingratidão se torna tão mesquinha, algo, na verdade, para ser esquecido. Capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. Piedade filial. Para que se possa amar ao próximo, é necessário que antes amemos pai e mãe. Não só isso, devemos honrá-los. A isso chamamos piedade filial. Amar respeitando, estimando, entendendo aqueles a quem o Criador incumbiu de nos gerar. Devemos ser gratos com aqueles que cuidaram de nós desde a mais tenra idade, sejam eles pais biológicos ou não. Agir movido pela gratidão implica em zelar por sua segurança, conforme foram sendo abatidos pela velhice, provendo-os de recursos, caso eles necessitem, para que possam ter um final de vida tranquilo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? São todas as mães do mundo. E Jesus disse: aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Encontramos essa citação em Marcos, capítulo 3, versículo 31 a 5. Portanto, a Terra é uma grande família universal. Parentescos corporal
e espiritual. Antes do corpo, existe o espírito. O parentesco espiritual concebido pela simpatia pode não ser o mesmo neste mundo. Meu irmão espiritual pode ser meu primo, um amigo aqui na Terra. Meu inimigo espiritual pode ser um parente, por exemplo. Situação que servirá como prova para que possamos amadurecer, aprender a nos amar e respeitar. Ou seja, engana-se quem pensa que nossa família é semelhante à que temos no plano espiritual. Por isso podemos dizer que há dois tipos de famílias. As famílias unidas por laços espirituais. Estas permanecem sempre unidas nos dois planos da vida. As famílias unidas por laços terrenos são frágeis e necessitarão de paciência, compreensão, abnegação para vencer seus desafios e aprenderem a se amar e a respeitar. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é fruto do egoísmo. O pior tipo de ingratidão é a do filho que renega os pais. Por que isso acontece? Analisando essa questão à luz do Espiritismo, aprendemos que muitas vezes um espírito que odeia o outro tem como prova voltar à Terra como filho do desafeto. Imaturo, ainda não consciente de que a prática do amor é a que permite a evolução. Entrega-se ao ódio em vez de perdoar, tornando-se ingrato com a mãe que o gerou. Em vez de aproveitar a oportunidade para agir fraternalmente, esquecendo as desavenças, despreza a oportunidade e permanece estático. Pobre coitado, mas tempo levará para trilhar o caminho da evolução. Capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. O orgulho e o egoísmo são atitudes que devemos evitar. Se quisermos ser felizes, devemos praticar o amor. Por isso são bem-aventurados os simples, pois eles são fraternos, são pacíficos, amam ao próximo como a si mesmos. Assim como o bom samaritano, agem caridosamente. E com isso, se em algum momento cometeram algum mal, com a humildade e a caridade, saldarão seus débitos. O maior mandamento, disse Jesus: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Com essa lição, Jesus nos ensina que é correto o amor próprio. Ao termos semelhante sentimento conosco, estaremos em condição de amar também ao nosso próximo. Fé, caridade, esperança. Necessidade de caridade segundo São Paulo. Disse o apóstolo Paulo: entre as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Paulo, primeira carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ele enaltece a caridade como superior à fé e à esperança, porque está ela ao alcance de todos nós, do rico, do pobre, do muçulmano, do budista, do ateu, do sábio, do ignorante, como de todo aquele que tiver amor no coração, independente de suas crenças. Fora da caridade não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Fora da verdade não há salvação, pois como deseja alguém ser salvo estando distante de Deus?
é um princípio que vale para todos os seres humanos, pois todos procuram felicidade suprema, que só pode ser alcançada seguindo as leis do Criador. Quanto ao princípio, fora da igreja não há salvação, pergunto: de que igreja estão falando? Existem tantas igrejas neste mundo. O importante é amar a Deus, é amar o próximo no santuário do coração. Pois é, se agirmos dessa forma, estaremos caminhando rumo à diretriz deixada por Jesus, independente da igreja que estivermos frequentando. Como ensinou Allan Kardec, a máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira de adorar o Criador, eles dão as mãos e oram uns pelos outros. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ama a Deus e pratica a caridade, ou é tão ganancioso pela riqueza que por ela é escravizada. Deve-se escolher um dos dois lados, uma vez que nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou se ama a Deus, ou se ama a Mamon, isto é, as riquezas passageiras. Não devemos nunca nos esquecer que o maior de todos os tesouros não se encontra neste mundo. Devemos usufruir dos bens terrenos, amparando o nosso semelhante. Guardai-vos da avareza. Aquele que se apega muito ao dinheiro, geralmente não tem tempo para amar a Deus. Aquele que se distancia de Deus não costuma praticar a caridade. Esse ser humano, portanto, aos olhos do Senhor, é pobre. Já o homem rico, independente de quanto dinheiro tenha, é aquele que tem amor no coração. É aquele que faz da fraternidade sua prática de fé. Utilidade providencial da fortuna. A riqueza seduz. É perigosa, pode nos afastar da vontade divina, pois o rico a tudo pode comprar, menos a felicidade. Se ele ficar só entretido em viajar, adquirir toda sorte de coisas, viver uma vida de festanças, pode ser que não encontre ânimo ou mesmo tempo para acolher o pobre e lhe estender a mão. É uma traiçoeira armadilha. Promove o envaidecimento, o orgulho e o egoísmo. Portanto, cuidado. O amor desmedido ao dinheiro pode escravizá-lo. E só quando abandonar o corpo físico é que perceberá o quanto foi tolo. Retornará à vida espiritual sem nada do que acumulou, destituído de um amor o qual muito pouco praticou. Sábio é o rico, que tem a consciência de que o dinheiro não lhe pertence e o faz retornar sob as mais diversas maneiras aos menos favorecidos. O muito que Deus lhe deu, utilizando seus bens em favor da sociedade. Desigualdade das riquezas. Rico é um homem que não vê riqueza somente nas coisas deste mundo. Embora pareça haver desigualdades, só as há para aqueles que dão mais valor ao dinheiro do que ao amor. Pois há um ditado que diz: dinheiro não traz felicidade, e não traz mesmo. Se pensarmos dessa forma, começamos a questionar o que vem a ser a verdadeira riqueza. Se a riqueza fosse distribuída igualmente entre as pessoas, pela competência, pelo esforço, logo essa igualdade se desfaria. Por isso, no decorrer de nossas reencarnações, temos a oportunidade de passar pela experiência da riqueza e da pobreza, e assim saberemos colocar a riqueza a serviço da providência divina. A verdadeira propriedade. Responde-me a seguinte pergunta: o que o homem pode levar como seu patrimônio
para o mundo espiritual? E a resposta a essa questão é: somente levaremos aquilo de bom ou de mal que fizermos. A capacidade de amar e se fazer amado é o maior patrimônio que alguém pode alcançar. Todo o resto é ilusão. Emprego da fortuna. Se o maior patrimônio que possuímos é o amor, o emprego dessa maravilhosa fortuna está contida nesta frase: amai-vos uns aos outros. Portanto, exercitemos esse comportamento fazendo bem a nós próprios como aos outros. Pratiquemos a caridade. Despreendimento dos bens terrenos. O amor é um bem divino que devemos sentir pelos nossos semelhantes. No entanto, há pessoas que simplesmente depositam esse amor em coisas que nada valem aos olhos de Deus. Em vez de amarem um irmão, saem por aí amando carros, joias, dinheiro e fama. E quando fazem isso, tratam o outro com desdém, com indiferença. Em vez de compreensão, ódio. Em vez de atenção, desprezo. Em vez de afago, tapas. Em vez de amizade, antipatia. A alma é imortal. Carros, joias, dinheiro e fama são perecíveis. E aquele que só ama o que é material está sendo um tolo. E quando ele perceber isso, será cometido por um doloroso arrependimento. Capítulo 17. Sede perfeitos, características da perfeição. Perfeito é Deus. Devemos, no entanto, buscar a perfeição? Sim, eternamente. Mas tolos seríamos se pensássemos que um dia atingiremos uma perfeição semelhante à de Deus. A perfeição que almejamos é a de ser um filho do Pai Celestial. Perfeição essa que nos propiciará atingir a felicidade suprema. E para que possamos alcançá-la, comecemos a praticar o bem. O homem de bem. O homem de bem é aquele que busca ser justo, que, seguindo as leis de Deus, pratica o amor e também a caridade com a maior pureza. É humilde, pois sabe da sua importância e reconhece as suas falhas. Não se sente fraco por saber que, ao amar o próximo, terá Deus ao seu lado. Isso lhes dá fé no futuro. Sabe diferenciar, valorizar os aspectos material e espiritual. E por essa razão não se apega às coisas perecíveis. Sabe que sofrer faz parte do seu processo de evolução. E por essa razão não se abala. Segue em frente, louvando a Deus, agradecido pela vida que possui, ajudando o mais que pode os necessitados, perdoando aqueles que lhe fazem mal, sem rancor no coração. Os bons espíritos. O Espiritismo ajuda a compreender a prática da moral do Cristo. Jesus disse para amarmos o próximo. E o Espiritismo esclarece que, conforme formos evoluindo, quando abandonarmos este corpo, iremos para locais onde imperam o amor, a compreensão. Esclarece também que os atos praticados aqui na Terra interferem em nossa evolução. De posse de tal conhecimento, fica claro para nós que a prática do amor genuíno só nos impulsiona para a frente. Já a ignorância das leis naturais nos atrasa, nos fazendo sofrer. Quando desencarnados, compreendemos então que agimos como tolos ao dedicar nosso amor às coisas que não têm um valor. Sabe aquele valor real? Pois é. Assim, quem tem maiores valores são as pessoas, não as coisas. É o afeto delas, é a riqueza que devemos conquistar para que nos tornemos
bons espíritos. O dever. Somos escravos da obrigação de nos amar, de amar a nós mesmos, sim, assim como os nossos semelhantes. Como também somos escravos da obrigação de respirar. Faz parte da vida, o que não deixa de ser prazeroso. Um dever inspirador que só faz florescer a bondade. Benditas obrigações. Para ter direitos, antes acatemos nossos deveres. A virtude. A virtude, o exercício da virtude, é a eterna vigilância dos vícios. Pois virtuoso é aquele que consegue, com disposição, exercer sua vontade sobre todos os vícios. Aqueles vícios que o atormentam, tipo ciúme, ódio, inveja, desesperança. Em vez de fraquejar, segue impetuoso no firme propósito do autoconhecimento, de amor ao próximo e de ser compreensivo, sábio com os mais fracos, superiores e inferiores. O pai é superior e o filho inferior? A quem deve ser delegada a autoridade? Somos seres sociais. Dependemos um dos outros para viver, não é? Atuar para a evolução da sociedade na qual seus membros zelem uns pelas seguranças dos outros. E dessa forma, o forte defende o fraco. Mas, quando o forte enfraquece e adoece, é o fraco que se fortalece para cuidar-lhe das feridas. A superioridade, como a inferioridade, é algo muito, muito relativo. O pai que cuida do filho recém-nascido será por ele ajudado quando a velhice debilitar suas energias. O que deve prevalecer nas relações humanas é o amor de todos os sentimentos. Cuidar do corpo e do espírito. A vida é um presente de Deus. O corpo sustenta o espírito criado pelo amor de Deus também. Da mesma forma que devemos cuidar do templo onde louvamos ao Senhor. Devemos fazer pelo templo de nossa alma para que ela possa bem se expressar. Ter a mente lúcida para a prática do bem. Ser equilibrado. E dessa forma, o espírito ficará confortável e poderá cumprir seus desígnios sagrados. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. A porta larga é um simbolismo da perdição. Para nela passar, basta simplesmente roubar, em vez de trabalhar. Basta mentir para sair de uma dificuldade, em vez de dizer a dura verdade. Basta odiar aquele que feriu no lugar de perdoá-lo. Basta sentir ciúmes e não confiar. Já a porta estreita da salvação exigirá que você seja virtuoso, que se empenhe por ajudar ao próximo, que perdoe os que te tratam mal, que auxilie os pobres e os desválidos. Por essa razão, tão poucos cruzam seus batentes. Já os fracos, perdidos na ignorância, ao se entregarem aos vícios, nem percebem que estão passando pela porta larga e se afastando da estreita, que é o natural caminho da suprema felicidade. Os que dizem Senhor, Senhor. É fácil se ajoelhar no tapete diante da lareira e ficar adorando a Deus. Difícil é ter de sair de dentro de casa numa tarde sombria, em meio a uma tempestade, para ajudar um desválido. Por isso, são muitos aqueles que ficam no interior dos templos, erguendo as mãos para os céus, enaltecendo as obras do Cristo, não sendo eles próprios autores de alguma ação, na verdade de nenhuma boa ação.
Por acaso prostram-se no leito de um enfermo, levando uma palavra amiga? Ajudam os necessitados? Falar é fácil, fazer é dificultoso. E a mensagem que foi pregada por Jesus, antes de ser entendida e reverenciada, deve ser assim, praticada. Reconhecendo-se o cristão pelas suas obras. Não adianta bradar aos quatro cantos, eu sou cristão. A questão que se impõe é, você pratica os ensinos do Cristo? Aí é que são elas, pois Jesus, além de ser, ou melhor, pois Jesus, além de ter pregado, amai o próximo, realizou o que disse, amando toda a humanidade. E nós? Alguém pode perguntar, como podemos reconhecer o verdadeiro cristão? É simples, basta olhar suas obras, ou seja, as suas atitudes. Verdadeiro cristão é aquele que é educado no estabelecimento das relações com os outros. É aquele que trata tanto o rico como o pobre com respeito, que não guarda mágoas e que sabe perdoar, que não reage agressivamente quando é ofendido, que está sempre disposto a ajudar os necessitados. Aquele que tiver todos esses predicados, devotando fé ao Senhor, sem dúvida nenhuma, é um bom cristão. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. O poder da fé. Nossos vícios, muitas vezes, aos nossos olhos, podem parecer gigantescas montanhas. Diga-me se estou errado. Não é difícil controlar o desejo de se empanturrar de chocolate? De controlar o desejo de brincar em vez de ficar estudando? Não é difícil controlar o desejo de agredir alguém que acabou de te xingar? O desejo de roubar um objeto lindo quando ninguém está olhando? Mas se tivermos fé na lei do Cristo, que pede para amarmos ao próximo como nós mesmos, encontraremos forças para mover as montanhas, que são esses desejos. Pois o amor de Deus é tão grande, mas tão grande que nos inspira. E nós nos sentimos motivados a buscar o seu afeto, sendo dignos e tendo aprendido a nos controlar. Vemos que a vida se torna mais rica e mais significativa. A fé religiosa, condições da fé inabalável. O que vem a ser a fé religiosa? Bem, a fé religiosa é a crença nas ideias fundamentais, que são particulares de cada uma das religiões. Por exemplo, há religiões que dizem haver apenas um único Deus. Outros ensinam que não há um só, mas vários deuses. Algumas condenam o divórcio, enquanto há outras que não. E como diz o ditado, cada cabeça, uma sentença. E é por essa razão que há tanto fanatismo neste mundo. Há dificuldades imensas de conviverem com pessoas que pensam tão diferentes. Guerreiam entre si, matando-se uns aos outros. E a isso chamamos de fé cega. Pratica a fé inabalável aquele que se vale da razão para separar o joio do trigo. Só raciocinando com livre arbítrio é que podemos vislumbrar a verdadeira fé, que se sustenta na compreensão das leis do mundo criados por Deus. E é a esse resultado que o Espiritismo conduz. A fé, a mãe da esperança e da caridade. A fé deve ser um motor que nos impulsiona a praticar o bem. De que vale ter um carro de Fórmula 1 estacionado dentro de uma garagem? Deve, isto sim, ser colocado numa pista para que possa correr em alta velocidade. O mesmo se dá com a fé. Ficar fechado dentro de casa orando é uma inutilidade.
Temos sim que sair a campo, praticando o amor sem fronteiras, pois a fé é a mãe de todas as virtudes. Como uma flor deve desabrochar, o seu perfume deve exalar para todos os cantos. Portanto, atuemos no mundo, amando nossos irmãos, auxiliando quem está necessitado. A fé divina e a fé humana. Não avaliamos a energia que está dentro de nós, energia que nos faz despertar em nossos corações esta fé. Não precisamos aprender a amar a Deus. Já nascemos com a inspiração divina, embora tantas e tantas vezes deixemos tal sentimento adormecido. Porém, ao despertá-la, a fé pode nos impulsionar a fazer verdadeiros milagres. O Espiritismo nos esclarece que tais milagres são, na verdade, efeitos das causas naturais, as quais chamamos de magnetismo. O magnetismo possibilita a fé, o dom da cura. Também provoca fenômenos que para muitos podem parecer estranhos, aos quais chamamos de milagres. Pode ser natural, é que podemos afirmar que é a fé, ao mesmo tempo em que é humana, ela também é divina. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores do Senhor. Deus criou o homem com uma cadência. No ritmo humano, há momentos em que ele deve trabalhar e momentos em que ele deve descansar. Tudo feito na justa medida. Porém, aquele que deseja quebrar esse ritmo, dormindo no momento em que deveria estar trabalhando, além de ser preguiçoso, está agindo em desacordo com as leis de Deus. Se age com correção, tem direito ao justo salário pelo seu labor. O trabalho enaltece o homem, dignifica tanto a ele como a sociedade. Como dependemos uns dos outros, o trabalho de cada um é que possibilita criarmos um mundo onde todos possam se abrigar, não só pela paga. O trabalho deve ser cumprido com disposição, visando a fé caridosa. E assim, dessa forma, estaremos labutando, fazendo a nossa parte, praticando o amor, pois tendo nós um único Pai, somos todos irmãos. Assim foi dito. Vinde a mim, vós que sois os bons trabalhadores, vós que fizestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para não deixar a obra inacabada. Espírito da Verdade, Paris, 1862. E aquele que se põe à frente por se julgarem ricos e poderosos, aos olhos de Deus se cumprirão as palavras. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, pelo menos no que tange o reino dos céus. Mateus 20, capítulo 1 a 16. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Missão dos profetas. Sendo enviados de Deus, a missão dos profetas é a de ensinar e revelar aos homens mistérios que lhes eram desconhecidos da vida espiritual, podendo eles fazer ou não previsões. Prodígios dos falsos profetas. São prodígios feitos sobrenaturais que assombram os homens. Os falsos profetas realizam prodígios que só os ignorantes não percebem serem eventos naturais, pois só os profetas verdadeiros são capazes de ter poderes que venham se caracterizar como extraordinários, pois não é consentido a seres inferiores e perversos terem esses poderes. Os espíritos do mal podem enganar os incrédulos, fazendo-os supor
que estão diante de um novo Cristo. Por engano, Cristo teve apenas um, que é um ser superior, operante ao lado do Pai. Já os profetas verdadeiros podem ser reconhecidos pelo seu comportamento moral, seu comportamento justo e seu comportamento ético. Não acrediteis em todos os espíritos. A manifestação dos espíritos por vezes assombra os homens. Diante do extraordinário que parece não ter explicação, ficam as pessoas confusas e até desorientadas. É compreensível ser enganadas, julgando estar diante do bem, quando no fundo estão diante do mal, pois podem surgir desencarnados, fazendo-se passar por falsos cristos e profetas. São os espíritos enganadores, hipócritas. Porém, felizmente, uma nova doutrina científica foi revelada. O Espiritismo surgiu para trazer à luz os mistérios presentes no mundo espiritual. O seu estudo nos ensina a separar o joio do trigo. E assim, a partir dele, só os ignorantes se deixam enganar. Como está no Evangelho segundo João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Meus amados, meus bem-amados, não creais em todos os espíritos. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus, pois muitos falsos profetas surgirão pelo mundo. E por essa razão, fiquem atentos. Aprendam a distinguir. A bondade de um espírito não é reconhecida por sua pregação, e sim por aquilo que ele faz. As obras os revelam. Características do bom e verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta não mente. O verdadeiro profeta é justo. Não blasfema. Não prega o ódio. Não é intolerante. Ele é amoroso, ele é caridoso. Ele segue rigorosamente as leis de Deus. Ele age em concordância com as suas palavras que enaltecem o Senhor. Pratica o amor fraterno. O fruto das suas obras pode ser constatado. O verdadeiro profeta é humilde, ao contrário dos falsos que gritam os 4 cantos terem sido enviados por Deus. Não se apresenta como mensageiro divino. Muito pelo contrário, portadores de uma simplicidade infinita, são descobertos por toda a gente. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não vivem apenas nesse mundo. Muitos deles se encontram desencarnados. São espíritos orgulhosos que fingem estar imbuídos de amor, imbuídos de caridade, para semearem a desunião, para enganar os incautos. Costumam dizer ser quem não são. Isto faz com que devamos ficar alerta. Se algum espírito se apresentar para nós, dizendo ser alguém que em uma vida foi um homem muito respeitado, desconfiemos. Os bons espíritos costumam ser amorosos, falam coisas plausíveis e também coerentes. E não vêm com falsidade, propondo soluções ridículas para a humanidade. Bons espíritos são pródigos em sabedoria. Dos maus, podemos esperar disparates, o que só os ignorantes dão crédito. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. As coisas de Deus não mudam. Já as dos homens. Pela lei do amor, devem os homens se unir, não apenas pelos laços da carne, mas também pelos da alma. Só assim será possível criar um ambiente saudável, onde os filhos possam crescer e se desenvolver. Mas os homens respeitam tal lei? Não se casam por interesses econômicos? Ou mesmo paixão carnal? Casam-se hoje para separar-se amanhã.
Geram-se filhos não possuindo nenhum tipo de compromisso. Filhos educados sem a presença do pai ou da mãe. Isso quando a gravidez indesejada não faz com que o desespero os leve a um aborto. E as leis dos homens, que variam conforme a época e a religião, tentam criar normas de conduta para botar alguma ordem nesse caos social, para que os filhos venham a ter amparo legal. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: sereis uma só carne. E também diz: não separei o que Deus uniu. Encontramos essa citação em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Somando essas duas máximas, chegamos à seguinte conclusão: ame alguém do fundo do teu coração. Tente distinguir amor de paixão. Certo de seu sentimento, case-se. E tenha em mente que terá filhos. Seja bondoso, seja paciente. Respeite o seu cônjuge, como gostaria também de ser respeitado. E assim, dessa forma, pode ter certeza, a união será repleta de felicidades. O divórcio. O divórcio não é contrário à lei de Deus. O amor divino é profundo. Quando duas pessoas se amam verdadeiramente, tal união dura para sempre. Já quando a união é movida pela paixão cega ou por interesses mundanos, o verdadeiro amor está distante. Se uma união não juntou o que sempre esteve separado, a lei humana do divórcio poderá ser aplicada, desde que seja avaliada como a única alternativa para que se instaure a paz. Capítulo 23. Moral estranha. Abandonar pai, mãe e filhos. Estamos comprometidos com a eternidade. Nossa vida começou e transcorrerá além dessa existência terrena. Portanto, temos deveres com o Criador. Devemos amar ao próximo como nós mesmos. E, para que isso se cumpra, necessitamos nos separar de nossos pais. Que assim seja. Porém, isso não significa que deixemos de amá-los. Por essa passagem do Evangelho, podemos entender também que devemos colocar nosso Pai Criador acima dos laços materiais, pois pais e filhos são todos filhos de Deus. Não vim trazer a paz, mas a espada. Disse Jesus: não pensei que eu vim trazer a paz para a terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os da sua casa. Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36. O que Jesus quis dizer com isso foi mais ou menos o seguinte: bem sabe que muitos o adoram, mas outros o odeiam. O pai egoísta que vê o filho caridoso amar o Cristo irá considerá-lo um tolo, achando que está vendo-o gastar seu tempo em vez de ganhar dinheiro, ficar ajudando os pobres e os miseráveis. A filha que rouba, tendo uma mãe cristã, sem dúvida se sentirá incomodada com as orientações recebidas, de que deve seguir as leis de Deus. Nos dois casos, há de se estabelecer um conflito de interesses, pois são muitos aqueles que desejam ser fiéis, mas também há os que lhe dão as costas e não se furtam em abandoná-lo. Tais criaturas são imaturas. Com o passar do tempo irão aprender com as desventuras da vida
que a felicidade só poderá ser alcançada onde imperar a lei do amor. Capítulo 24. Não pôr a candeia sobre o alqueire. Os sãos não precisam de médico. Dará você de comer ao rico? Não, ele não precisa. Mas o que vive debaixo do viaduto próximo irá ficar muito feliz se receber um prato de alimento. Muita gente se pergunta por que pessoas indignas recebem o poder de conversar com os espíritos. O que chamamos de mediunidade? A resposta a tal pergunta é: bons e maus podem ser contemplados com essa nobre faculdade, a faculdade mediúnica. Deus é justo e não faz distinção a quem a recebe. Somos livres para fazer o bem que desejarmos, porém sofreremos as consequências da forma que agirmos. Por ser uma bênção, a mediunidade fortalece aquele que é bom. Aquele que for mal, com o tempo, acabará por se corrigir. A coragem da fé. Temos de ser fiéis à nossa fé. Não importa que os homens nos condenem, o que importa é estarmos em sintonia com a espiritualidade superior, pois essa vida terrena é uma gotinha no oceano de uma existência eterna. Portanto, tenha coragem, lute por aquilo que você acredita. Não espere recompensas materiais, pois elas não poderão substituir a suprema felicidade do nosso ser espiritual. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida. Todos temos nossos sofrimentos. Como uma cruz, devemos carregá-los. Para isso é importante a nossa fé. Acreditar na vida eterna, na felicidade suprema que poderemos alcançar pela nossa evolução e bons atos. Portanto, não devemos reclamar do sofrimento e sim abençoá-lo, pois ele tem o poder de nos fazer amadurecer. Capítulo 25. Buscais e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quem trabalha ganha. Quem vive na preguiça não leva vantagem. Da mesma forma que aquele que distribui amor também o colhe. Já aquele que semeia ódio, colhe tempestade. É o que chamamos de causa e efeito. Para cada ação há uma reação. Uma palavra amiga faz brotar um sorriso na face de um irmão. Já uma agressão gera no mínimo desejo de afastamento, provocando a solidão. Quem deseja ficar perto de alguém que maltrata seu semelhante. Você conhece alguém? Pois é. Aquele que é bom costuma ser humilde. Não se envergonha de pedir ajuda, o que faz com que acabe atraindo bons espíritos, que não se furtarão de servir-lhe como guia, lhe dando bons conselhos. Já um mau, julgando-se autossuficiente, ficará abandonado à própria sorte. Capítulo 26. Dai de graça o que de graça receber. Dom de curar. Jesus disse: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, 8. Se Deus lhe deu o dom da cura, irá cobrar por isso? Pois se o recebeu gratuitamente para que possamos dar alívio aos que sofrem e despertar a fé nos seres humanos, não podemos cobrar. Mateus 10, 8. Preces pagas. Todas as formas de amor não têm preço. Quanto custa um beijo? Quanto custa um abraço? E as palavras caridosas? Não custam dinheiro algum, e sim bons sentimentos. E o que sensibiliza não é o tamanho da prece,
e sim a sinceridade que existe nela, a sinceridade da fé. A oração é um diálogo, uma conversa, e não podemos fazê-lo com sinceridade nos valendo do auxílio de um intermediário. Mediunidade gratuita. Os apóstolos do Cristo eram médiuns. Receberam a missão de interpretar as intenções dos espíritos para instruir os homens, indicando-lhe o caminho que leva a uma fé raciocinada. Assim se dá com os médiuns modernos. Receberam eles gratuitamente um dom divino que os auxilia a aliviar a dor de seus semelhantes, sendo um presente capaz de potencializar a caridade. Não deve ser cobrada. No fundo, estão sendo pagos com moedas amorosas do Criador. Devem ser gratos a Deus por lhes confiar tal missão, que só ajudará a elevar o seu espírito. Capítulo 27. Pedis e obtereis. Condições da prece. Ao orar, o faça de maneira íntima, só você e Deus. Não se preocupe em falar demais, como se tivesse a intenção de tentar convencer o Senhor. Basta que você seja sincero. Poucas palavras bastam para deixar claro ao Criador as suas boas intenções. Aproveite antes de orar, aplicar as leis divinas. Ou seja, perdoe os desafetos para que o seu coração seja purificado. E seja humilde. Seja humilde com aquele que o ama profundamente. Eficácia da prece. Deus sabe tudo sobre nós. A questão é, sabemos tudo a respeito de nós mesmos? Na prece, além de conversarmos intimamente com o Senhor, podemos nos revelar a nós mesmos. Por vezes, verbalizar o que sentimos chega até a nos surpreender. Uma coisa é pensar, outra é ouvir o que se fala. Isso já nos causa grande bem. Estando o Criador tão próximo, não há como não ser tomado por sua energia divina. Energia que irá, sem dúvida nenhuma, revigorar nossas forças. E uma vez bem dispostos, teremos garra para ir à luta, mediante o merecimento de cada um. Não haverá como não se cumprir esta máxima de Jesus. Aquilo que pedirdes na prece vos será concedido. Marcos, capítulo 15, versículo 24. A ação da prece. Transmissão de pensamento. A prece é uma invocação. Invocar é suplicar auxílio. Ao orarmos, direcionaremos nosso pensamento àquilo que desejamos. A prece pode ser para fazer um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós, pelos outros, estando eles no corpo físico ou não. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de atendê-las. As preces dirigidas aos bons espíritos também chegam ao Senhor. O Espiritismo nos ajuda a compreender esse processo como sendo transmissão de pensamento. Nosso pensamento viaja, sendo captado por uma cadeia formada por diversos espíritos, como também por pessoas encarnadas que estão ao nosso redor, todos submersos no fluido universal. Por essa razão, nossa oração ecoa para além deste plano, atraindo a atenção daqueles que terão condições de nos ajudar. Uma grande orquestra tendo Deus como supremo maestro, inundando o cosmo de uma melodia amorosa que a todos enternece.
Preces inteligíveis. A prece, para ser entendida, precisa ser carregada de emoção. Emoção é compreensível a todos, mesmo que falem línguas diferentes. Difícil é estabelecer um diálogo entre espíritos quando aquilo que se fala é destituído de emoção. Isso acontece quando a oração é mecânica, por dever, seguindo uma receita que se repete dia após dia. Dessa forma, será custoso nos fazermos entender. Pois como poderá um espírito tentar compreender o que se passa por detrás de uma face que não chora, que esconde as angústias que atormentam seu coração? Prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores também sentem saudade. Sentem saudade dos parentes, amigos que deixaram. As orações dos que ficaram lhe trazem alívio. Sentem-se arrependidos pelo mal que fizeram. E ao perceberem que são lembrados, são tomados de ânimo, entusiasmados, se enchem de coragem para buscar uma reparação. O sentimento que move tal esforço os levará ao amadurecimento, afastando-os, por fim, dos maus pensamentos. Modo de orar. Deve fazer parte da nossa vida orar a Deus, para o bem dos parentes, amigos encarnados ou não. Orar é uma forma elevada de comunicação que se faz pelo pensamento. Portanto, se você não consegue, ou melhor, se você não segue uma cartilha quando fala com alguém pelo telefone, por que deveria fazê-lo quando reza? Que nada. Oração deve ser uma conversa íntima. Portanto, busque fazê-la num local tranquilo, onde possa ter paz, onde possa humildemente, com emoção profunda, deixar aflorar o amor que habita em seu coração. Não esconda seus sentimentos, não. Seja sincero, deixe brotar dos seus lábios as palavras que estão contidas em sua alma. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é desprezar a bondade de Deus. É renunciar à sua assistência para si próprio, para si mesmo e para os outros. Renunciar ao bem que se poderia fazer. Allan Kardec. Disse Jesus: por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Fim do Evangelho segundo o Espiritismo, parte 2. Esse livro foi adaptado da obra de Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo para a Infância e Juventude. Inicia o jovem no aprendizado da doutrina espírita com uma linguagem simples, ilustrações interessantes que vão facilitar a leitura e o estudo desse importante conteúdo. Completa o volume 1, ambos enriquecidos com os ensinamentos morais do Mestre Jesus, que afirma: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou, curta, compartilhe, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo edificante. O Evangelho com Jesus. Um forte, doce abraço. Até a próxima, meu irmão. Até a próxima, meu amiguinho.